Olá, eu sou a Renata Amaral, sou sócia do escritório Trent Rossi Watanabe, sou responsável pela área de meio ambiente, sustentabilidade e mudanças climáticas do escritório. Estou aqui com o meu colega Eduardo. Oi, eu sou Eduardo Erskovich, eu sou sócio responsável pela área de fundos e securitização do escritório. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Edu. Nós estamos hoje com mais um episódio da série COP 360 Graus. É uma parceria do escritório com o Instituto Ecos Brasil. Nós estamos recebendo a Viviane. Viviane é expert sênior da área de sustentabilidade do Santander. Vivi, muito obrigada por estar aqui conosco, é um prazer enorme. Acho que começa contando um pouquinho da tua trajetória. Oi, Edu, obrigada pelo convite de poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão caro para a gente. Bom, eu sou advogada ambiental, também já fui Trent Rossi Watanabe com muito orgulho, então é um prazer estar aqui com vocês. E há 4 anos eu ingressei no Santander para trabalhar nessa jornada de net zero, de descarbonização, mercado de carbono, então teremos muitos assuntos para falar. Obrigada, Vivi. Essa série é focada na COP 30, né? E muito se fala do setor financeiro quando se trata de mercado de carbono, mudanças climáticas, do papel do setor financeiro. E então, qual é a importância que você e vocês no Santander veem para essa COP no Brasil? Então, é um marco, o que isso está significando internamente em termos das discussões, das iniciativas de vocês? Sim, como você mencionou, é um marco, né? É uma oportunidade única para o Brasil. É a primeira vez dentre as COPs, dentre 30 COPs, que se faz uma reunião global ali na floresta amazônica. Então, vai ser no Pará, em Belém, no centro da Amazônia, e que isso chama a atenção e posiciona o Brasil como um protagonista a partir das decisões e da liderança que o Brasil vai tomar, né? Então, é super importante. E um principal eixo de discussão vai ser como destravar o financiamento climático, né? Porque a gente precisa realmente que esse fluxo de capital, e temos uma grande oportunidade que esse capital venha para o Brasil. Se eu puder contribuir da parte de fundos, eu vejo que o Brasil, também do ponto de vista regulatório, vem se preparando, né? Então, a gente teve, nessa parte de fundos, em setembro do ano passado, a resolução da CVM 214, que permitiu que os fiagros investissem em ativos ambientais, né? E eu acho que existe uma expectativa do mercado de que esse investimento via fundos, e especialmente via o fiagro, também ajude a fomentar esse mercado, né? Eu vejo que com a edição dessa nova norma, o fiagro passou a poder investir direto em créditos de carbono, tanto no mercado regulado como no mercado voluntário, investir em terras de projetos, né? Investir em empresas. Então, abriu-se aí também um novo leque de possibilidades de investimentos, né, Vivi? Sim, é um momento propício, né? Então, a gente pode discutir e tem essa oportunidade da interoperacionalização do mercado de carbono, né? Como é que a gente vai conectar e também trabalhar na regulação, né, do nosso sistema de comércio de emissões, como é que se conecta com a demanda internacional para que esse dinheiro venha, e como é que os investidores vão poder, quais são os instrumentos financeiros e como é que a gente vai realmente ter os recursos para plantar as árvores, para restaurar essas áreas degradadas, né? E como que o dinheiro vem? Vivi, conta para nós. Conta qual é o segredo. Não tem segredo, na verdade. Eu acho que é muita força de vontade da gente buscar, todo mundo sentar na mesa e ter esse propósito de resolver, né? Acho que a gente sempre ouve, nossa, dinheiro é que não falta, faltam projetos, né? Não é só isso, né? Para a transição para uma economia verde, para a gente realmente descarbonizar, a gente precisa buscar novas soluções. A gente precisa ter essa vontade, assumir riscos. Porque a gente está falando de negócios novos, negócios emergentes. O mercado no Brasil, o mercado regulado não existe ainda, né? Mas a gente precisa gerar essa oportunidade de estar provendo os créditos de carbono, de estar provendo as soluções globais para essa questão das mudanças climáticas. E o Brasil tem
várias vantagens competitivas. Energia renovável, temos terra, né? Em extensão aqui, muita terra degradada em que a gente pode restaurar, não precisa solicitar autorização de supressão de vegetação. Então, recursos hídricos e buscar os mecanismos financeiros para viabilizar para que esses projetos saiam do papel. Eu acho que a gente vê muito, né, no dia a dia da análise dos projetos, que as questões estruturais do Brasil, e acho que você traz algumas importantes, acabam sendo hoje pontos que nós temos que enfrentar, como a questão fundiária, a questão social, né? Eu lembro de uma vez estar num painel, dividindo um painel com um representante do IBAMA, isso há muitos anos, e ele falou muito bem que o problema do licenciamento ambiental é que a gente colocava dentro do licenciamento vários problemas estruturais que acabavam tendo que ser resolvidos dentro do licenciamento, né? Então, colocava várias questões sociais para dentro, além de ambientais. Sim. Hoje, claro que a gente entende cada vez mais que não é possível diferenciar muito, às vezes, o que é ambiental, o que é social, e a gente precisa considerar nesses impactos, nesses projetos, os impactos como um todo. Mas, sob o enfoque do investidor, também é difícil muitas vezes, eu imagino, fazer essa análise, né? Porque são tantas questões envolvidas em um só projeto. Eu sei que você já esteve, inclusive, pessoalmente nesses projetos, então talvez conta um pouco para nós como tem sido essa jornada vendo do lado do banco, né? Do lado do Santander. Sim, acho que primeiro a gente olha para a oportunidade, porque riscos, assim, todo mundo vai poder elencar muitos riscos. Agora, quando se olha para a janela de oportunidade que o Brasil tem, para soluções baseadas na natureza, e aqui vou focar num caso concreto de restauração florestal, sim, a gente tem como meta nacional de restaurar mais de 20 milhões de hectares de áreas degradadas. Se a gente restaurar tudo isso e com florestas nativas, né, é um investimento estratégico para o Brasil, porque você não vai ter só o carbono, você não vai ter só a floresta, você vai ter um solo mais rico, você vai ter todos os recursos hídricos, né? A própria questão climática, então tem a questão social. E a floresta de pé, a gente precisa fazer com que ela gere os recursos necessários para as comunidades que vivem nessas regiões, né? A gente trabalhou juntas em a partir de 2008, no primeiro projeto de carbono em terra indígena no mundo, né? E o que foi muito importante foi todo o trabalho desenvolvido pela sociedade civil, pelas ONGs, pelo governo, as entidades privadas e os investidores trabalhando junto para que esses projetos dessem certo, né? E ouvir principalmente as comunidades tradicionais, eram eles que lideravam as discussões. A gente adaptava as necessidades deles e as questões deles, e claro, a legislação não era tão segura assim, mas a gente, como advogado, também busca dar essa segurança jurídica, né? Busca os caminhos. A gente sempre vai ter essas incertezas, mas a gente consegue mitigar esses riscos a partir desse mapeamento. Eu acho que hoje também, como banco, a gente consegue ter muitos instrumentos, a tecnologia avançou muito, a rastreabilidade, as imagens de satélite, dá para acompanhar se tem um desmatamento, vem um alerta 24/7, né? Então dá para ver tem autorização de supressão de vegetação ou não, o que está acontecendo. Muitas vezes é muito importante ter esse mapeamento do entorno, porque às vezes é da região, é uma cultura daquela comunidade no entorno, de desmatar para poder plantar a sua roça. Você sabe que você menciona essa questão das comunidades locais, eu também acho super importante. A gente teve uma experiência de uma ONG que trabalhava com essas comunidades e financiava as comunidades. E a ideia era constituir um fundo para financiar essas comunidades. Mas, no final das contas, a gente notou que os investidores do fundo exigiam muitos controles e reports, né? Que as comunidades não tinham condições de fornecer. E, assim, foi muito esforço para tentar colocar esse fundo no mercado e ele acabou não saindo muito por conta de exigências dos investidores. Então, se puder
colocar um pouquinho aqui, eu acho que a gente vai precisar de um pouco de flexibilização, né, para que esses projetos Sim. andem bem. Né? E se eu puder, talvez, acho que colocar um comentário em cima disso, a gente viu um movimento muito forte mundial buscando a responsabilização do investidor, né? Até por uma ausência de legislação e de definição de quem é responsável por o quê. Esse setor, às vezes, muito no fronte da responsabilidade por fazer toda uma fiscalização que muitas vezes nem o governo faz, né? Então, acho que como você tem visto dentro do Santander a viabilização do financiamento climático, considerando esse cenário, né? Bom, aqui primeiro a gente tem que definir as metas, né? Então, ter essa ambição, né, de querer realmente viabilizar e alocar capital para essas soluções. Então, tem a meta do Grupo Santander de alocar 220, era primeiro, até 2025, alocar 120 bilhões de euros, né, em financiamento climático, em finanças sustentáveis. A partir dessa meta que a gente conseguiu atingir em 2024, então antes de 2025, e agora a próxima meta acumulada é de alocar 220 bilhões de euros, não só no Brasil, tá? Em todo o Grupo Santander, até 2030. Então, tem isso. Então, primeira meta. E depois a gente define quais são os times dedicados para viabilizar, porque são negócios novos. Né? Então, depois disso, você engaja a liderança nas decisões de investimento. Nós somos um dos investidores e acionistas da Biomas, que é uma empresa de restauração. Para tomada de decisão, precisa entender, precisa conhecer esses negócios novos. Né? Então, aí você tem o engajamento da alta liderança. Depois você trabalha com o time comercial e na formação desse time. Mas isso não é suficiente. Para conseguir viabilizar realmente, tem que ter a taxonomia com diretrizes e critérios muito claros do que é o verde, do que é o social e quando se juntam os dois, o sustentável. Porque é o que o Edu falou, a gente também precisa prestar essas contas, né? Porque eu não posso tornar, então, essa grande oportunidade também num risco reputacional de greenwashing. Exato. Então, tem esse escrutínio do mercado, né? E todo mundo, o consumidor, o cidadão, o investidor, todos querem saber realmente. E que seja autêntico, de que seja verdadeiro, né? De que realmente nós estamos fazendo esse esforço para contribuir para a descarbonização. É uma mudança de toda uma cadeia, né, da economia. Não é simplesmente mudar o carro, você precisa de infraestrutura para recarga, você precisa trabalhar na transmissão dessa energia, que essa energia seja renovável, como é que é feita a mineração dessas baterias, qual a condição dos trabalhadores. É muita gente envolvida, né? Então, as mudanças são muito grandes e sistêmicas. Sim. E um ator sozinho não consegue gerar esse impacto. A gente precisa trabalhar em movimentos pré-competitivos, com muita colaboração, com essa disposição para inovar e buscar os caminhos para viabilizar, mas também com essa abertura de ser um learning process. Essa é a grande mudança do que a gente precisa trabalhar. Faz todo sentido. Sabe? Principalmente nas nossas cláusulas de contratos que sejam mais flexíveis e de que a gente está assumindo isso para dar certo. Né? E que todas as empresas que estão trabalhando, veja o setor de restauração florestal, a gente investe em biomas, mas não nos limitamos como investidor nesse campo. Nós também, como banco, presto serviços para os clientes e tento viabilizar essas operações. Então, um caso, assim, a melhor linha, não consigo competir com a linha do Fundo Clima, né? 25 anos para amortizar a taxa que começa de 1% de juros ao ano, teto de 2,5% com encargos ali do BNDES, gerido pelo Fundo Clima, gerido pelo BNDES, período de carência até 8 anos, assim, é o melhor recurso que se tem para incentivar. Mas, né, tem a vírgula ali, mas eles exigem uma garantia de 100% do valor a ser financiado. Né? Quando eu estou falando de startup, assim, ainda não tem o fluxo de caixa, a gente não tem. Vamos tentar fazer um project finance, né? Modelo ali da energia renovável. Ainda não tem benchmark. Ninguém fez restauração em larga escala de florestas nativas.
A gente não tem a cadeia, né? Os viveiros. Quem que faz a coleta e faz a seleção dessas sementes que tem o P&D que precisa ser desenvolvido? Então, é justo assumir que o investimento nesses projetos vai se dar majoritariamente por equity? Sim. O primeiro é o privado, porque a gente ainda não consegue fazer análise de crédito. Né? E eu acho que você pensou um ponto muito bom, que é a questão da accountability, né? Os investidores, eles precisam desses controles, né? É muito importante. Os gestores precisam para a questão do reporte para os investidores. E, de outro lado, você tem a realidade das comunidades em si. Sim. Né? Então, não adianta exigir que uma comunidade local seja auditada por uma Big Four. Não acontece, né? Mas alguma coisa no meio do caminho precisa ser feita, né, para viabilizar tanto de um lado como de outro. Sim, né? sim. E a gente precisa melhorar muito para conseguir realmente fazer com que todo esse potencial de negócios, né, se concretize. A gente precisa ter dados. A gente precisa melhorar também como é que a gente faz essas mensurações, né? E reporte esse impacto. É difícil, porque é intangível, né? Mas a gente tem que buscar essas métricas, trabalhar para isso. Acho que temos caminhos, sim, para medir. Nós tivemos agora, já faz 6 meses, a publicação da lei que criou o SBCE. E agora a gente está falando muito sobre regulamentação, quais são as normas que ainda são necessárias, como se implementar. Então, talvez, acho que se vocês pudessem comentar um pouco, Vivi, do teu lado, o que vocês gostariam, talvez, ou que já estão trabalhando em termos de regulamentações que são importantes para o setor. E eu acho que a Edu trouxe já, né, algumas normas novas e talvez também se pudesse falar um pouco sobre quais são esses movimentos no mercado de novas regulamentações que têm talvez destravado ou trazido algum interesse, né, novo de investidores, eventualmente a partir de instrumentos que eles já conhecem, mas com novas portas se abrindo para esse mercado, né? Sim. Primeiro é a segurança jurídica, né? Depois a transparência, né? Ter um sistema robusto, né? Para que a gente tenha um mercado com liquidez. Né? Então, trabalhar na demanda. E a demanda, como o Brasil tem esse potencial de ser o grande gerador de créditos de carbono para o mundo, então essa interoperacionalização com os mercados internacionais. Né? A gente trabalhava em vários projetos, todos os nossos off-takers eram estrangeiros. Sim. A gente viu esse fluxo de capital. A gente conseguia estruturar projetos de project finance lá em 2010, em que se tinha com a ponta compradora já esse comprometimento num projeto de longo prazo de infraestrutura que gerava créditos de carbono. Era o banco, na época, que desenvolvia o próprio projeto para garantir a eficiência dele, para garantir todas essas governanças, a credibilidade e que realmente o crédito de carbono, além do projeto, seria estruturado e implementado. Né? Então, assim, tem várias oportunidades. A gente está olhando muito para o mercado secundário. Na Europa, que a gente, como Santander, a gente atua, a gente tem a mesa de carbono em Madrid, UK, que trabalha no mercado regulado do European Emissions Trading System, do comércio de emissões da Europa, mas a gente também opera no mercado voluntário. E aqui o meu papel no Brasil é de selecionar esses projetos, de conhecer os desenvolvedores, de apoiar na mitigação dos riscos, porque os investidores do mercado voluntário, eles têm esse apetite, eles têm interesse em projetos de alta qualidade, de alta integridade. Então, a gente desenvolver aqui todo esse caminho, essa governança, para que tenha credibilidade. O mercado é credibilidade, eu preciso confiar, né? E para isso é transparência. E aí entra a parte jurídica robusta, né? Eu acho que esse é o ponto. E o que a gente tem visto até aqui? Para os investidores estrangeiros, o que a gente tem estruturado mais é a estrutura padrão de FIPs, né? Que são os fundos de private equity, que investem em debentures conversíveis dos projetos. E aí, o trigger, né? O gatilho de conversão da debenture em capital do projeto é justamente uma mudança da lei que permita que o estrangeiro detenha terras rurais no Brasil ou invista em terras rurais. Né? Hoje a gente não tem nada no horizonte a esse respeito, mas
é o que a gente pelo menos vê do nosso lado que tem sido feito. Sim. E aí algumas variações dessa estrutura para dar um pouco mais de segurança jurídica para o investidor, que ele vai investir na empresa do projeto, vai investir em terras, ou um mix disso, né, com a empresa operacional, a empresa detentora da terra, mas não foge muito disso. E o que a gente tem de novidade, que você perguntou, é essa questão do FIAGRO, né, do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio, que a partir, é muito novo, né? A partir de setembro do ano passado, passou a poder investir direto em créditos de carbono, porque teve essa equiparação do produto rural, ou produto ambiental, né? O ativo ambiental, ser considerado um ativo rural para fins de investimento do FIAGRO. Então a gente nota muita curiosidade dos investidores em como fazer. O FIAGRO tem uma vantagem tributária para os investidores brasileiros, então acho que com isso o governo procura trazer capital nacional para esse tipo de investimento. Então, o investidor brasileiro, desde que cumpridos alguns requisitos, ele não paga imposto de renda sobre os ganhos do FIAGRO. Então, acho que ainda está muito novo, né? A gente ainda vai ver como esse mercado se desenvolve, mas o mercado dos FIAGROs em geral vem se desenvolvendo bastante e eu sou um entusiasta desse veículo também para esse tipo de investimento. Eu também, né? Então, assim, e cada vez mais a gente vai ver essas teses. O primeiro CRA que a gente emitiu para a bioeconomia era numa tese de agrofloresta para uma startup, né? Então, que se propôs a restaurar a área degradada com plantação de mandioca, banana e cacau, né? E também vai gerar os créditos de carbono. Então, precisa trabalhar nessas estruturas para ver quais são os benefícios tributários, como é que a gente consegue gerar mais receita para os investidores, para o desenvolvedor, né? E nisso, trabalhar em conjunto mesmo para buscar essas soluções financeiras. É isso que a gente precisa. Soluções e mecanismos financeiros, porque discutir as metas climáticas que a COP se propõe, de passar de 100 bilhões de dólares para trilhões, vai passar por essa junção do público com o privado e cada vez mais trabalhar em blended finance, como um caminho de transição, sabe? E mudar também como é que a gente faz essas abordagens. Sim, eu acho interessante ouvir vocês falarem, porque a gente recebe muito essa pergunta no escritório, o que vocês têm feito em termos de estruturas, como se houvesse uma receita de bolo pronta. E é um mercado que está evoluindo e com criatividade, com novas soluções, né? Então, acho que assim, a gente tem feito muito de muitas coisas, né? Não necessariamente eu tenho uma receita pronta que vai se aplicar sempre. Modelos de negócios são diferentes também, né? Então, ainda não temos, vamos chegar lá, né? Em que a gente vai ter lá uma taxa definida, mas nesse momento eu acho que é de trabalharmos juntos mesmo, de colocarmos todas as cartas que a gente tem aqui na mesa e de buscarmos essas sinergias, sabe? Isso é muito importante. E se fala muito, né, Vivi, sobre escalar o financiamento climático. Sim. Precisamos escalar o financiamento climático. E acho que você já trouxe aqui, já tocou em vários pontos relacionados a desafios e como vocês têm feito para superar esses desafios. Se pudesse colocar talvez 3 pontos, ou quais são os que mais estão no teu radar, na tua agenda, quando a gente fala desse desafio, né? Sei. Bom, para escalar, a gente quer desenvolver esses mecanismos financeiros para alocação do capital. E estamos em movimentos pré-competitivos, principalmente para a indústria de restauração florestal, porque tem essa linha do BNDES que eu mencionei. Tem empresas que começaram com acionistas super qualificados, a gente vê muitos talentos, né? É bom ver esse movimento das melhores cabeças tentando fazer e ali hands-on, né? Então, da gente conseguir trabalhar com as garantias. Porque se tem essa exigência de que precisa de garantia e que a receita vai vir mais num longo prazo, então precisamos dar esse apoio para o setor. Se nós conseguirmos, né, nos tornar a empresa, vai papel e celulose, né, com exótica, e desenvolver toda a cadeia e ser um líder mundial, como é que a gente só precisa desse empurrãozinho para também colocar em escala projetos com florestas nativas. Olha os co-benefícios, né, da floresta nativa.
além de outras gerações, da biodiversidade, de tudo que isso pode gerar, assim, como é que a gente consegue trazer o conhecimento tradicional, né? E colocar a participação dos povos tradicionais, os indígenas, ribeirinhos também nessa bioeconomia. Então, assim, eu vejo muitas oportunidades, né, e da gente destravar isso. E estou feliz porque acho que a meta, todo mundo está muito engajado para descobrir esse caminho e viabilizar, né? De todo mundo ceder um pouco, assumir mais risco, né? É maravilhoso, Vivi, te ouvir falar com essa energia. E agora acho que isso é um bom caminho. A gente, quando a conversa é boa, passa rápido, né? O que você ou o Santander espera em talvez um resumo desse momento que a gente está vivendo de amadurecimento das discussões até a COP e depois pós-COP, né? Acho que para o público em geral, a gente fala muito de COP, mas eventualmente fica um pouco distante, né? Do que isso efetivamente significa na prática, né? Acho que... E a COP, ela acabou se transformando em dois layers importantes. Tem as negociações, mas tem toda uma atuação da iniciativa privada que acontece simultaneamente, gerando compromissos, apresentando iniciativas, enfim. Então, nesse momento em que a gente está nessa reta final para a COP, o que você vê como talvez um resultado importante ou algo que a gente ainda gostaria de ver acontecer até lá? Ações concretas. Sim, né? Ações concretas e realmente que a gente construa, não é só até a COP, né? Aconteceu a COP no final do ano, aqui em novembro, mas tem o pós-COP. Então, que a gente construa esse caminho seguro. E eu focaria na regulação do mercado de carbono, tanto o internacional quanto o local. Acho que a gente está no momento propício para isso, né? E o cidadão já está sentindo as consequências da mudança climática, né? No dia a dia. Então, se a gente conseguir realmente trazer para ações concretas de que todo mundo vai perceber e vai ser a partir de decisões de mudanças de hábitos, né? E então eu quero muito que isso aconteça. Eu estou trabalhando para isso e conto com vocês também, que eu acho que estamos juntos nessa jornada já de longo tempo. Estamos. Vivi, muito obrigada, Edu, muito obrigada. Mais um episódio fantástico. A gente espera vocês para o próximo. Obrigada.